Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Eduardo do Scanner da Bolsa, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos fazer uma atualização da Klabin, após ela ter divulgado o resultado do primeiro trimestre de 2024. O resultado veio fraco, o mercado não gostou, mas será que esse resultado foi tão ruim assim? Então vamos dar uma olhada nele, assim como a evolução do patrimônio líquido e do seu endividamento. Vamos dar uma olhada nos múltiplos, calcular o preço justo, preço teto de dividendos e também uma olhada no gráfico, para a gente tentar entender se essa queda que o preço da ação teve recentemente justifica uma oportunidade de investimento ou não. Eu sou o Eduardo Teixeira, criador do Scanner da Bolsa. Mais uma vez, muito bem-vindos ao nosso canal. Enquanto eu deixo o disclaimer, gostaria de convidá-los a se inscrever aqui no YouTube, é muito importante para a gente. Assim esse vídeo vai chegar para cada vez mais pessoas que, como você, investe com foco no seu futuro, em dividendos e empresas de qualidade para gerar renda passiva e alcançar a tão sonhada independência financeira. Nós também estamos no Instagram e no Telegram, onde temos um canal aberto e gratuito, onde diariamente postamos diversos conteúdos que são extraídos da nossa ferramenta, o Scanner Pro. E para quem ainda não conhece, esse é o Scanner Pro, a ferramenta do Scanner da Bolsa. Ela conta com um menu com diversos recursos que vai ajudar você a investir melhor, tanto se você investe com foco em dividendos, buy and hold, como também se você faz swing trade para médio e longo prazo. Então é uma ferramenta cheia de recursos, convido todos a experimentar, link está na descrição desse vídeo. Bom pessoal, vamos direto então ao ponto do resultado do primeiro trimestre de 2024. Nós temos aqui a demonstração do resultado do exercício, onde a gente consegue apurar o lucro líquido consolidado do período, então, que são essas barras verdes, né? O mercado não gostou porque o primeiro trimestre de 2024 foi um resultado muito abaixo do primeiro trimestre de 2023, né? Eles fazem essa comparação com o trimestre relativo ao exatamente um ano atrás. Porém, a gente pode ver aqui que nos últimos 3 trimestres o resultado foi bem fraco, né? Principalmente no terceiro trimestre do ano passado, e ele vem melhorando, né? Ele vem subindo aqui a cada novo trimestre. Nesse caso da Klabin, eu não consigo identificar um padrão de sazonalidade nos trimestres, né? O que vem a ser isso? Por exemplo, em empresas de varejo, né, a Magazine Luiza e outras, a gente espera que o quarto trimestre de cada ano seja mais forte, né, justamente por causa das vendas de Natal. E em outros casos, por exemplo, também nas empresas do setor agro, né, vai ter períodos onde vai ter a venda principal da safra. Então, certos trimestres, eles já por natureza vão sempre ser mais fortes, né? Isso vai depender também de cada produto que é vendido, né? E no caso da Klabin, a gente analisa aqui, tentando identificar um padrão, a gente não consegue encontrar, né? Por exemplo, o terceiro trimestre de 2022 foi o recorde, enquanto que o de 23 foi o mais baixo aqui desde 2020, aqui durante a pandemia, né? Onde registrou aqui alguns prejuízos, né? Então, é um modelo bem errático, no sentido que não tem um padrão definido, então não vejo por que estar tão preocupado em estar comparando o primeiro trimestre de 2024 com o primeiro trimestre de 2023. Para mim, o que interessa é isso aqui, né? O resultado vem crescendo nesses últimos 3 trimestres, apesar de ter tido essa queda bem forte no terceiro trimestre do ano passado. E eu gosto de olhar bastante também o patrimônio líquido, eu quero ver a evolução dele a cada novo trimestre. E a gente tem então, ele chegou nesse topo em 2023, patrimônio de 14 bilhões, então uma empresa de um porte bem considerável, né? E ele vem se mantendo estável aqui, uma leve queda, agora então no primeiro trimestre atualizado em 13 bilhões, né? Mas foi importante que a empresa cresceu nesses últimos 3 anos e se manteve aqui, né, nessa faixa então, de 13 a 14 bilhões de reais o patrimônio líquido. Então vejo aqui um ponto bem positivo, a empresa vai preservando o valor patrimonial para cada ação que você possui. E se falando em endividamento, acredito que muitos de vocês já saibam, é uma empresa que ela conta com projetos muito grandes para o longo prazo, portanto ela tem uma dívida bem alta, né? A dívida ela é maior que o próprio patrimônio líquido, mas isso não é uma coisa para se preocupar, pois é uma dívida muito estratégica, muito bem pensada e planejada para longo prazo, né? Então já existe toda uma previsão de fluxo de caixa a cada trimestre, vai se saldando essa dívida e a empresa ainda consegue gerar lucro e muito mais do que isso, ainda está conseguindo remunerar o acionista com dividendos. Então a dívida da empresa teve um aumento agora, foi para 30 bilhões, né? Então um valor realmente bem alto, ela negocia aqui mais ou menos 4 vezes o seu valor da dívida.
aqui em cima, onde a gente consegue ver, né, em relação ao EBIT e ao EBITDA. Então é um endividamento realmente bem alto, tá? Mas não é por causa disso que a gente deve descartar uma possibilidade de investir na Klabin. E já que estamos aqui na tela dos múltiplos, vamos dar uma breve passada nos valores da Klabin, começando com o PL abaixo de 10, então ponto positivo. O ROI dela excelente, né? É indústria. Então, indústrias geralmente trabalham com uma boa margem de lucro, elas transformam a matéria-prima em produtos finais, né? Então, um valor aqui muito alto, né? Muito legal isso aqui. O preço sobre o valor patrimonial está um pouco acima, gostaria que tivesse abaixo de 1,5, mas tá ok, razoável, principalmente pelo fato da empresa estar aqui com esse retorno sobre o patrimônio líquido bem elevado, né? E pelo valor patrimonial estar alto, ela não tem muita margem de segurança pelo preço justo da fórmula de Graham, né? Como vocês podem ver, o preço aqui está passando praticamente em cima do preço da cotação da ação. Então, cotação atual 23,21, preço justo 23,92, uma margem de segurança bem pequena aqui de apenas 3%. E também pelo fato do EV/EBITDA estar também elevado, ela não está ranqueando muito bem na fórmula mágica do Joe Greenblatt. Está aqui na posição de número 121, ou seja, mais ou menos no meio do ranking, que conta com mais de 200 empresas que nós monitoramos aqui no scanner da Bolsa. Pessoal, se vocês não sabem quem é o Benjamin Graham, ou muito menos o Joe Greenblatt, e o que são essas fórmulas, na descrição desse vídeo tem um link para um artigo do nosso blog, onde explicamos bem detalhado como que funciona, como que se calcula e como que se interpretam esses valores. Vamos aos dividendos. Então a Klabin é uma empresa que não vem pagando dentro aqui da fórmula do Décio Bazin nos últimos anos, né? Se a gente analisar sobre a ótica de 5 anos, 3 anos e 12 meses, os valores vêm abaixo de 6%, né? Que é o que ele exigia no mínimo para considerar uma empresa boa para investir, somente pensando, né, em dividendos. Portanto, o dividend yield dela nos últimos 12 meses aqui está dando quase 5% e para 5 anos 3%, né? Esse de 5 anos acaba sendo prejudicado por causa desses 2 anos aqui da pandemia, que a empresa registrou prejuízo, mas mesmo assim conseguiu ainda pagar algum dividendo. Então, a gente pode considerar um pouco mais preciso essa ótica de 3 anos e 12 meses, onde a gente tem esses dividendos aqui um pouco abaixo de 5%. Com isso, os preços teto para a Klabin 11 seriam R$19 ou R$18, né? Nessa faixa aqui, né? Entre R$18 e R$19, para considerar um dividendo de 6% ao ano. Ou seja, como o preço está 21, não alcança ele, né? Então temos uma margem de segurança negativa nesse momento para investir na Klabin pensando em dividendos. Agora uma análise do gráfico da Klabin, desde o topo que ela fez agora em março desse ano, na faixa dos R$25, a empresa já caiu em torno de 9%, né? Isso fez com que o nosso querido índice de força relativa já chegasse aqui próximo da linha dos 30, né? Não chegou ainda, mas está perto, né? Assim como nós temos a média móvel de 200 períodos também já passando próximo, né? Então, acredito que se o papel continuar caindo e se aproximar dessa média, vai coincidir com o índice de força relativa tocando a linha do 30, né? Que aí seria o momento ideal para estar aportando no papel nesse momento. Afastando um pouco mais o gráfico, a gente consegue ver no passado justamente esses momentos onde o indicador toca ou vai abaixo dessa linha de 30, que é a sobrevenda, e a gente vê que são realmente pontos interessantíssimos, né, para estar aportando na empresa, tá? São momentos onde o papel sofreu um estresse de venda bem alto e são regiões onde ele faz fundo, né? Então, o nosso objetivo aqui nunca é tentar acertar o fundo, entendeu? Comprar no fundo e vender lá no topo absoluto, tá? Mas esses indicadores, assim como o Discontex também, que é exclusivo do scanner da Bolsa, eles ajudam bastante a gente a estar comprando pelo menos em regiões que são muito próximas desses fundos. Isso aqui vai ajudar bastante no seu preço médio e, consequentemente, no seu dividend yield, né? Pois com o mesmo dinheiro que você consegue fazer aporte, que você vai aportar, você vai conseguir comprar um número de ações muito maior se você esperar esses momentos ideais, como esse aqui, e também que a gente encontra no Discontex, para estar fazendo os seus aportes.
E para finalizar, uma comparação com as 3 principais empresas do setor de papel e celulose da B3, a Klabin, Irani e Suzano, para a gente tentar entender qual delas está oferecendo a melhor oportunidade nesse momento. Então, já começando logo de cara aqui com os dividendos, a margem de segurança para 1 ano, 3 anos e 5 anos. Podemos ver aqui que estão todas negativas, né, com exceção da Irani na janela de 3 anos, só que também é um valor bem baixo, né? Então, pensando em dividendos, as 3 no momento não estão oferecendo nenhuma atratividade imediata, né? Quanto ao PL, legal que todas estão abaixo de 10, né? Sendo a Klabin a mais alta, estando aqui a 9 vezes o lucro, e a Irani e Suzano negociando a 4 vezes o seu lucro. Outro múltiplo que eu gosto de olhar bastante é o preço sobre o valor patrimonial. Klabin é a mais cara, como a gente já viu lá na página dela, negociando a mais de 2 vezes o seu lucro, e logo atrás vem a Irani e a Suzano, né? Todas estão negociando com ágio, ou seja, o preço a gente está pagando mais caro do que o valor patrimonial da empresa, né, por cada ação. Quanto ao ROI, como elas são empresas que transformam, né, matéria-prima em produtos, então todas elas trabalham com valores excepcionais, né? Sendo a Klabin 25% é a menor delas, né? Temos a Irani com 35% e a Suzano nesse momento a 40% de retorno sobre o patrimônio líquido. E pelo preço justo da fórmula de Graham, a margem de segurança para cada empresa, Klabin então praticamente sem margem de segurança, somente 3%, e a Irani e Suzano aqui na faixa de 60 e tantos por cento. Então elas já possuem uma margem de segurança mais substancial, né? O seu valor intrínseco, o preço justo, mais alto do que o preço da cotação da ação. E pelo ranking da Magic Formula, a Irani está melhor colocada em 19ª colocação. Essa colocação é muito boa. Depois vem a Suzano em 95ª posição e Klabin na posição 121. Então as duas não muito bem colocadas, mais lá no meio do ranking, né? Então a Irani com a melhor colocação. Analisando esses múltiplos do jeito que a gente fez agora, de uma forma bem simples e rápida, considero a Irani a empresa mais descontada nesse momento para estar fazendo aportes. Porém, vale destacar que as 3 empresas são muito boas, né? Então, considera por um longo prazo você estudar e criar uma convicção de investimento nessas 3 empresas. Então é isso, pessoal. Um breve vídeo atualizando a Klabin. Deixe um comentário se vocês gostam da empresa ou não, se investem nela ou preferem outras do setor. Mais uma vez, convido todos a conhecerem a ferramenta Scanner Pro. Você pode testar por 7 dias sem compromisso. Link está na descrição desse vídeo. E mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever aqui no YouTube. É muito importante para a gente. E também dar uma passadinha no Instagram e no nosso Telegram. Muito obrigado, um abraço e até mais.